capítulo 3, que é o nosso texto nessa manhã. Pela manhã, nós vamos falar sobre a salvação, e à noite falaremos sobre a santificação. E assim nós encerraremos, então, terminaremos o nosso tempo de reflexão com base na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. A gente vai ler na Almeida Revista Atualizada, todo o capítulo 3 até o versículo de número 1. Filipenses 3, salvação, do 1 até o 4:1. Amém? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa
palavra. Queridos, nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele trata novamente da alegria, mas ele apresenta o motivo da nossa alegria. O verdadeiro motivo da nossa alegria é a salvação que nos é concedida pela graça do Senhor Jesus Cristo. Somos alegres porque somos alvo da graça de Deus. Somos felizes porque fomos alcançados por esse favor imerecido. Fomos alcançados por essa graça que nós não podemos comprar, que nós não podemos conquistar, que nós sequer queríamos buscar. A graça de Deus é um presente maravilhoso, é um presente grandioso, e é um presente que muda tudo, que transforma completamente a nossa realidade. Sem ela, estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Sem a graça de Deus, sem a interferência da graça de Deus em nossas vidas, queridos, a única esperança que poderíamos ter é desfrutar um pouco de tempo, os valores e os prazeres dessa vida terrena, para depois passarmos toda a eternidade no inferno de fogo. A única coisa que de fato nós merecemos e compramos com as nossas próprias obras, com a justiça que está em nós, é a perdição eterna. Porém, lembrar da salvação, lembrar da graça de Deus, é para nós motivo de imensa alegria. De imensa alegria. Eu não sei como você começa o seu dia. Eu sei que muitas vezes a nossa vida é tão corrida, ela é tão atribulada, ela é tão cheia de tarefas, que muitas vezes nós acordamos e já entramos num turbilhão de coisas para fazer, não é mesmo? Nos esquecemos, contudo, de lembrar daquilo que nos move. Logo no primeiro pensamento do dia, o que nos move é a graça que recebemos pela cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Sem ela, sem a graça de Deus, não teríamos razão para viver. Não teríamos razão para enfrentar mais um dia. Em nós mesmos não há nenhum tipo de justiça, de mérito, de merecimento que seja suficiente para que nós possamos nos apresentar ao Senhor e receber dele qualquer tipo de bênção. Nesse texto que lemos, um texto longo, lemos o capítulo 3 inteiro, o primeiro verso do capítulo 4. O apóstolo Paulo trata com a igreja de Filipos o motivo da alegria, mas também os alerta. Essa alegria de vocês, a alegria de vocês pode estar sob ameaça. Por isso, ele começa falando que a graça de Deus, essa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, é em primeiro lugar uma graça suficiente. A graça de Deus é suficiente, nós não precisamos de nada além da graça. O apóstolo Paulo, ele experimentou isso na própria carne. Ele diz que por 3 vezes clamou ao Senhor, intensamente, em profunda oração de intercessão: Senhor, tira de mim o espinho da carne. Arranca de mim isso que me incomoda tanto, isso que me faz tão mal. O que será esse tal desse espinho na carne, hein? Os comentaristas especulam, tentam alternativas, mas ninguém nunca chegou a uma conclusão definitiva. Uma coisa a gente sabe, que o espinho na carne do apóstolo Paulo era algo que lhe fazia muito, muito, muito mal. Ele chama o seu espinho na carne de mensageiro de Satanás. Alguns especulam que seja uma doença, uma enfermidade. É uma enfermidade, queridos, com certeza, gravíssima, terrível. Porque imagina você chamar uma enfermidade, uma doença que você passa no seu corpo, de mensageiro de Satanás. É porque realmente é uma doença muito terrível, muito grave. Alguns também especulam que esse
mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, seja algum adversário do apóstolo Paulo. Uma pessoa que o incomoda, uma pessoa que lhe faz mal, uma pessoa que lhe persegue. Talvez alguém que no passado tenha sido um aliado de Paulo, tenha sido alguém que andou com o próprio Paulo e agora se mostra um adversário, alguém que o calunia, alguém que fala mal, alguém que atrapalha a sua jornada. Talvez o seu espinho na carne seja o seu chefe. Talvez o seu espinho na carne seja um empregado seu, que você não vê forma de se livrar dele. Sei. Talvez seja uma pessoa que lhe incomoda muito, muito mesmo. Uma pessoa que te fez mal ou que ainda te faz mal. O fato é que, independente de qual seja o espinho na carne de Paulo ou o nosso, aquilo que Deus falou para ele, a maneira como Deus respondeu à oração de Paulo, continua valendo para nós também. O que o apóstolo Paulo ouviu do Senhor é: a minha graça te basta. O espinho fica, mas a graça é maior. A graça é superior. Ela fala mais alto do que as dores que esse espinho gera na sua carne. Queridos, nós conseguimos conceber o tamanho da graça de Deus diante dessa experiência do apóstolo Paulo? Deus responde a ele dizendo: a minha graça te basta. E ele completa: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente exatamente pelo fato de que as nossas ações e os nossos recursos não são. Por isso a graça de Deus precisa ser suficiente. Essa graça suficiente, ela é segurança. Veja, verso 1. Não me desgosta falar da salvação, porque essa salvação é segurança para vocês. Eu escrevo para vocês as mesmas coisas. O assunto preferido do apóstolo Paulo é o Evangelho, meus irmãos. Como nós substituímos o Evangelho do seu lugar de proeminência na nossa vida, do lugar de centralidade na nossa teologia. Queridos irmãos, o Evangelho é o ponto focal, o Evangelho é o centro da vida de todo crente. Como que rapidamente nós deslocamos esse centro para as bênçãos do Senhor, para aquilo que podemos obter do Senhor, para os benefícios que podemos conquistar do Senhor, quando só o Evangelho é suficiente. E o Evangelho é assim suficiente, porque a minha justiça é trapo imundo. Porque aquilo que eu posso apresentar a Deus é algo que jamais causaria nele qualquer tipo de alegria ou satisfação. Deus se alegra em nós. Deus se alegra em nós, porque Ele primeiro nos concedeu a sua graça. É muito interessante perceber que graça e alegria na língua grega têm a mesma raiz. Traduções ou ideias que ficam um pouco distantes na língua portuguesa, não é verdade? Rará, alegria. Alegria. De outro lado, rarisma ou carisma, dom. Interessante. E também haris, ou caris, graça. E curiosamente, todas essas palavras na língua portuguesa são a raiz etimológica da palavra caridade, que normalmente no Novo Testamento, nas versões mais antigas, é usada para traduzir uma outra palavra, que é a palavra agape, amor. Pastor, por que você está aí elucubrando as palavras gregas e tal?
Porque é muito interessante a gente perceber como que a graça de Deus é a fonte da nossa alegria e também é o poder que sustenta o nosso serviço. Da graça de Deus, Haris, vem a nossa alegria, Hará, mas também vem os nossos dons, Harisma. A capacidade espiritual que o próprio Deus nos dá para trabalhar, para servir. Agora, tudo isso, todas essas bênçãos espirituais maravilhosas, estavam sendo ameaçadas entre os filipenses. Por isso, veja o verso 2, acautelai-vos. Olha que palavra pesada, acautelai-vos dos cães. Pensa uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que o apóstolo Paulo tem um problema tão sério com elas, que chama esses caras de cães. Normalmente a gente, para chamar alguém de cão, né? Se bem que tem gente que faz isso com certa facilidade. Mas o apóstolo Paulo tinha uma ótima razão para chamar esses caras de cães. Esses cães são aqueles também que o apóstolo chama de maus obreiros. E que ele também chama de os da falsa circuncisão. E aí a gente chega perto de uma ideia. Como assim falsa circuncisão? Pessoas, naquele momento, defendiam entre as igrejas cristãs que se você não vivesse em exata conformidade com os preceitos do judaísmo, você não poderia ser um cristão verdadeiro, você não poderia ser um seguidor de Jesus. Pessoas defendiam então e propagavam a ideia de que o cristianismo, o movimento de Jesus, era na verdade só mais uma seita do judaísmo. Só mais um grupo do judaísmo. Tinham os fariseus, tinham os saduceus, e agora surgiram esses do caminho. Agora surgiram esses seguidores do Nazareno. Como no primeiro momento, os cristãos eram reconhecidos, eram chamados. Os da circuncisão são também aqueles que muitas vezes nós chamamos de judaizantes. E esses judaizantes, eles começam a aparecer desde o primeiro momento da história da igreja cristã. Nós vemos, por exemplo, um cisma ou uma dificuldade que a igreja enfrenta a partir da própria ação do apóstolo Paulo de evangelizar gentios. E esse cisma, ele é resolvido no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no chamado Concílio de Jerusalém. O encontro dos apóstolos e presbíteros, líderes da igreja, que se encontram em Jerusalém, debatem a questão do evangelho chegando aos gentios e chegam à conclusão de que o evangelho é liberdade e, portanto, não deveria ser exigido dos gentios convertidos a circuncisão. A prática de preceitos judaicos. Interessante isso. Logo no primeiro momento da igreja. Relacionado a esse debate está o contexto da epístola que o apóstolo escreve aos Gálatas. A carta aos Gálatas trata exatamente disso. Olha só, tem um pessoal aí entre vocês defendendo uma religiosidade artificial, uma religiosidade que exige que você viva como um judeu para você realmente ser um seguidor de Jesus. Mas não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, logo no primeiro capítulo, aos Gálatas, no versículo 9, que se qualquer pessoa, se qualquer um de nós apóstolos, ou ainda um anjo do céu, está ali, pregue um evangelho diferente daquele que lhes foi anunciado, seja esse considerado anátema. O que significa anátema? Amaldiçoado. Queridos, a heresia é um negócio sério. Às vezes a gente brinca com a heresia. Às vezes a gente brinca com a imprecisão do ensino acerca do evangelho.
Às vezes a gente acha que só porque tem placa de evangélico e canta música gospel, está tudo certo. Não está não, irmãos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por quê? Porque somos nós a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E veja como ele termina o verso 3. E não confiamos na carne. Aqueles que confiam na carne, aqueles que confiam no seu esforço religioso, no seu zelo religioso, aqueles que acham que vão para o céu porque tem carteirinha de membro da PIB seropédica, aqueles que acham que o Senhor deve recebê-los porque tem o seu banco preferido no templo da igreja, aqueles que possuem cargo, função, ministério, aqueles que confiam nisso, queridos, estão perdidos porque confiam na carne. E quem confia na carne não se gloria no Cristo. Quem confia na carne não anda e não ministra no Espírito, no poder do Espírito. Aquele que confia na carne adora a si mesmo e não a Deus. A graça é suficiente. Em segundo lugar, esse texto que nos ensina, a partir do verso 4 até o verso 11, nos ensina que a graça é redentora. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia de confiar na carne. Ele diz, olha só, se alguém poderia confiar na carne, esse sou eu. Eu era o judeu nota 10. Eu era o religioso padrão, o funcionário do mês. A minha foto estava lá estampada no Sinédrio. Olha, o perseguidor dos hereges do mês, Saulo de Tarso. Esse cara é bom, ótimo, excelente. Ele pede autorização dos líderes e ele vai perseguir os cristãos. Ele estava ali fazendo a guarda das vestes daqueles que assassinaram Estevão, por causa da sua fé. Saulo de Tarso, o religioso modelo, irrepreensível, fariseu do ano. E aí a gente fala assim, eu não sou fariseu não, pastor. Nada disso, que história é essa? Está me chamando de fariseu? Está doido? Ninguém gosta de ser chamado de fariseu, hoje. Hoje, ninguém gosta de ser chamado de fariseu. Naquela época, os melhores judeus eram fariseus. É como se a gente falasse assim, nos dias de hoje. Eu sou evangélico, mas eu não sou qualquer evangélico. Eu sou batista. E a gente gosta, né? A gente não gosta? A gente não gosta de falar que a gente é batista? Batistão, baptista. Não é? Alguns, inclusive, ainda começam a narrar. Inclusive, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, e vai voltando as gerações de batistas. Alguns têm até sobrenomes batistas. Alguns até conseguem levar a sua árvore genealógica para o sul dos Estados Unidos, da onde os missionários vieram. Queridos, é bom ser batista? É. É bom ser evangélico? É. Mas não é o nosso vínculo ou a nossa afiliação no censo que vai garantir nossa entrada no céu. Mas é a ação redentora de Jesus Cristo. Essa ação, ela acontece de forma individual. Eu tive a honra de batizar o Guilherme. O Guilherme, quando ele entrou na organização dos embaixadores do rei, passou 2 meses, ele chegou, papai, eu quero me batizar. Eu falei, é, filho? Você quer se batizar? Por quê? Aí ele falou, sabe o que é, papai? E ele já tinha ouvido o evangelho várias vezes.
E ele já tinha feito a oração de entrega a Jesus várias vezes com a gente. Houve o evangelho desde a barriga da mãe, né? Mas depois que ele entrou nos embaixadores do rei, ele chegou e falou, eu quero me batizar. Por quê? Pai, eu quero me batizar porque eu quero fazer o compromisso inteiro da embaixada. Eu falei, ah é? Então você vai esperar. Então você pode ter certeza que você vai esperar. Inclusive agora a gente vai começar um outro estudo sobre o evangelho agora. Vamos lá, sem ter ele. E a gente foi nos fundamentos, tudo de novo. Ah, papai, mas eu vou esperar quanto tempo? Alguns anos. Alguns anos. Ah, mas por quê? Eu quero fazer o compromisso da embaixada. Então, exatamente por isso, querido. Você pode fazer 3, 4, 10, 20, 300 compromissos da embaixada, que isso não vai resolver o seu problema, não. Não resolve. E aí a gente foi fazendo discipulado. E eu cozinhei o coitado até os 12 anos. 4 anos. E ele, volta e meia, voltava a esse assunto. E eu voltava na mesma coisa. E depois que ele começou a articular com clareza o evangelho, ainda assim eu esperei mais um tempinho. Eu pedi para ele esperar mais um tempinho. Eu falei, meu filho, o batismo não salva. O batismo, ele é um sinal de que você já foi salvo. A fé que você professa, ela precisa ser uma fé real. Você precisa entender a redenção. Você precisa entender que você foi criado para a glória de Deus. Você precisa entender que você, assim como o papai, a mamãe e todo mundo, pecou. E vive em pecado. Portanto, não tem o direito de viver na presença de Deus. Porque Deus odeia o pecado. Deus ama a cada um de nós, mas Ele odeia o pecado que nós praticamos e por isso nós estamos longe dEle. Você precisa entender que nada que a gente faça será suficiente para nós alcançarmos a presença do Senhor e o direito de andar com Ele. Você precisa entender que aquilo que é necessário ser feito já foi feito, não por nós, mas por Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, que veio, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa redenção segundo as Escrituras. Você precisa entender isso. E você precisa entender que o único meio para desfrutar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é a fé mediante arrependimento de pecados. A fé que não está dividida. Não é Cristo e a igreja. Não é Cristo e as minhas boas obras. Não é Cristo e o meu ministério. É Cristo e só Cristo. E foi interessante essa história, queridos, que durou alguns anos, porque chegou um momento que ele entendeu de forma cristalina o Evangelho. E ele passou a ter a capacidade de articular isso, e de falar sobre isso. E aí, vendo esse novo quadro, ele passou, curiosamente, a falar menos do batismo. E aí, uma hora, a gente fazendo um estudo em casa, e o batismo, Guilherme? Aí ele falou, sabe o que é, papai? Agora eu vou esperar terminar a classe dos juniores. Criança é um barato. Eu vou terminar a classe dos juniores, porque eu gosto muito da tia Cida, que era a professora dele dos juniores. Quando acabar a classe da tia Cida, aí eu vou para a classe do batismo. Falei, então tá bom, filho. Dito e feito. Ele fez 12 anos, acabou o tempo dele de juniores. Antes dele ir para a classe dos adolescentes, ele foi para a classe de batismo. E aí eu tive a honra de batizar o nosso filho. Quantas vezes nós nos enganamos? Quantas pessoas estão na igreja a vida toda se enganando, achando que o seu batismo redime, achando que qualquer posição religiosa redime.
Só a graça de Deus redime. A graça redentora, ela permite que nós nos alegremos no Senhor, ao desprezar toda e qualquer outra redenção. Paulo fala, olha, o cara da religião era eu. O religião padrão era eu. E se você hoje pensa, o batista padrão sou eu, querido, eu preciso te alertar, ser o batista padrão vai fazer com que você queime no inferno. Só ser batista padrão não adianta nada. Confiar em ser um batista não adianta nada. Agora, confiar completamente em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus, queridos, isso sim, é motivo de toda alegria. Porque aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, e desfruta dessa graça maravilhosa, ninguém poderá arrebatar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será morte? Será tribulação? Será perigo? Será espada? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a pior doença, nem o pior sofrimento. Queridos, hoje nós estamos aqui nesse salão confortável, nesse dia maravilhoso. Chegamos aqui de forma tranquila, ninguém nos impediu, ninguém nos atrapalha, só tem um carro de som de vez em quando aí, que também é gospel, né? Vocês já viram, né? Até o carro de som é crente. Está tudo muito fácil para a gente aqui, meus irmãos, mas se amanhã nós perdemos essa propriedade, perdemos o direito de nos reunir, fomos perseguidos pelas autoridades, ainda assim seremos o povo mais feliz da terra, a igreja do Senhor Jesus, alvo do seu amor, e ninguém poderá arrancar a cada um de nós, e todos nós, das mãos do nosso Redentor. Os nossos irmãos da antiguidade foram comidos por feras, foram assassinados no Coliseu pela autoridade romana. E Tertuliano de Cartago disse, à luz dessa perseguição terrível, que a semente da igreja é o sangue dos mártires. Pode matar, quanto mais crente morrer por causa da fé, mais crente vai ter. Porque essa graça é milagre, é a operação do Senhor, é obra do seu poder, e ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Mas muitas pessoas estão nas nossas igrejas se enganando, porque depositam sua confiança, não em Cristo para a sua redenção, mas em obras das suas próprias mãos. A graça redentora, que também é graça suficiente, ela nos leva a desprezar qualquer outra redenção. E eu pergunto para você nessa manhã, antes de avançarmos para o próximo ponto, a graça de Jesus é suficiente na sua vida? Ela te sustenta, te alimenta, te faz viver um novo dia? Ela te basta? Ela é o motor que faz com que o poder de Deus se manifeste na sua fraqueza? A graça de Deus é suficiente. Quantos de nós cristãos, dando ouvidos a falsos ensinos, dando ouvidos a evangelhos pela metade, acabamos depositando também a nossa confiança em outras coisas? A graça salvadora é a graça suficiente. Em segundo lugar, eu preciso perguntar, talvez haja pessoas aqui, ou porque visitam essa igreja e ainda não tiveram um contato verdadeiro com o Evangelho de Jesus,
ou porque estejam como o meu filho estava lá na sua infância, vivendo a religiosidade da família, vivendo o fenômeno religioso que aprendeu em casa. Domingo é dia de ir para a igreja, quinta-feira é dia de ir para a reunião dos adolescentes, quarta-feira tem culto, eu assisto pela internet, de manhã cedo tem escola dominical, eu levo minha revistinha. E tudo isso, semana após semana, eu repito, e está tudo certo com a minha alma. Quantos talvez aqui não estejam se enganando há décadas? Quando depositamos a nossa confiança de redenção em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, queridos, não nos enganemos. Se não confiamos só nele como nosso Salvador, caminhamos para a perdição. Se esse é o seu caso, nunca é tarde. Nunca é tarde para se arrepender dos seus pecados, inclusive do pecado da religiosidade, inclusive do pecado da falsa religião, inclusive do pecado da autojustificação, da justiça própria. Não é possível que Deus vai me rejeitar, né? Eu sou tão legal. Nunca é tarde para se arrepender dos seus pecados e confiar exclusivamente no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Não deixe para amanhã. Não deixe para o culto da noite. Não ache que porque você vive uma religião, o Senhor Deus, Ele vai te aceitar simplesmente por causa daquilo que você acha que é legal. No céu só entrará um tipo de pessoa. Na presença de Deus, somente um tipo de pessoa pode estar: os perfeitos. Os perfeitos. Como nenhum de nós é perfeito, Cristo Jesus nos fez justo pela sua perfeição, não pela nossa. E esse presente, esse favor imerecido, se chama graça. Terceiro lugar, graça motivadora. O texto caminha para o final, e aqui a gente tem mais da metade do texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele destaca a suficiência da graça de Deus, a ação redentora da graça de Deus, para, por fim, dizer: você já teve essa experiência? Você já anda com o Senhor com base no Evangelho? Ótimo! Então saiba que você tem todos os motivos para seguir adiante. Você tem todas as razões para viver uma vida alegre na presença do Senhor. Por quê? Porque alegrar-se no Senhor é viver como quem recebeu um presente impagável. Conta-se uma história que envolve um dos fenômenos sociais mais terríveis da história da humanidade, que é a escravidão. Mas ela serve para ilustrar um pouquinho sobre essa dinâmica da graça. Conta-se que no início da corrida para o oeste, da busca pelo ouro, quando ainda havia na América do Norte o fenômeno da escravidão, sobretudo nos estados do sul, um homem inglês muito rico, já na Inglaterra, ele foi à América buscar ainda mais riquezas, através da mineração do ouro, da corrida do ouro. E ele atravessou o Atlântico, buscou ali terras, enriqueceu muitíssimo, através do ouro. Depois de algum tempo, ele, ainda mais rico, decide voltar à sua terra. Quando ele, então, vai para o caminho de volta, chega a uma cidade portuária, ele encontra, então, ali, ele testemunha acontecendo naquele lugar uma venda de escravos, um leilão de escravos. E aquele mercador, aquele homem vil, ele começa, então, a oferecer os seres humanos para serem adquiridos como se fossem objetos.
E ele vê aquele fenômeno quando, de repente, aquele vendedor de escravos, ele traz uma jovem. E aquela jovem, aquela moça, ela começa a receber lances daqueles indivíduos que estão ali naquele leilão terrível. Diante daquela situação, alguns homens perversos começam a, ao mesmo tempo que oferecem quantias cada vez mais elevadas de dinheiro, começam também a fazer planos acerca do que fariam com aquela jovem. Ele, testemunhando aquilo, se compadece daquela moça, e ele decide então fazer algo que ninguém ali esperava. Ele levanta a sua mão e faz um lance que nenhuma pessoa daquele lugar teria condição de cobrir. Oferta um valor que ninguém poderia dar naquela cidade, mas que ele poderia. Diante daquilo, o leiloeiro, ele não tem outra escolha que não vender a menina para aquele homem. Ela então é dada a ele, junto com o documento de propriedade, e ela, sem entender muita coisa do que havia acontecido, mas com profundo ódio no seu coração, chega para ele, na frente dele, e cospe na sua face. Uma atitude compreensível, dado aquilo que ela esperava que ocorreria com ela a partir daquele momento. Ele a conduz então pelas ruas da cidade, e aquela jovem não entende o que acontece. Estou sendo levada, como fui arrancada da minha terra, como fui colocado no navio, cheguei aqui nesse lugar, em cadeias. Ela continua seguindo aquele homem pela rua da cidade, quando de repente eles entram numa pequena sala. O homem começa a falar com o camarada que está lá do outro lado da mesa. Eles começam a preencher um papel. E a jovem, sem entender a língua, sem entender o que estava acontecendo, testemunha de tudo aquilo. Ao final, aquele homem inglês pega um papel, entrega para a menina, e tentando se comunicar com ela, diz: você está livre, pode ir. Ela não entende, e fica aquela confusão linguística. Pode ir, isso aqui te faz livre, vai. Quando finalmente aquela moça entende o que aconteceu, quando ela entende que aquele homem que ela nunca havia visto na vida, a comprou por um preço que ninguém poderia dar, não para que ela vivesse como escrava, mas como ela vivesse como uma pessoa livre. Ela se coloca a chorar, chorar, chorar. E ao final, com toda a dificuldade de se comunicar, ela faz um pedido àquele homem. Eu só tenho um pedido. Eu quero viver. Eu quero viver. Porque você me fez livre. Eu quero viver para te servir toda a minha vida. Queridos, essa história ilustra a verdadeira motivação pela qual nós vivemos a vida cristã. Quando nós olhamos para os irmãos ao nosso redor, vemos pessoas falhas, vemos pessoas pecadoras, vemos pessoas que muitas vezes nos incomodam. O nosso irmão, por mais legal que às vezes a gente acha que ele é, vai ter momento que vai pisar no nosso calo. E esse incômodo vai ser tal que já vai nos justificar de não andarmos mais com ele. A igreja não é um clube reunido por afinidade.
Não é. A igreja não é uma organização que se reúne ao redor do seu líder, do carisma do líder, das palavras do líder, da capacidade, coach do líder. Não. A igreja não é um corpo que se reúne por causa da estrutura, nem mesmo por causa da tradição. Meu pai, meu avô, meu bisavô, não. A única motivação que você tem de estar aqui agora, e não somente de estar aqui, mas viver a vida da igreja local, viver a vida de serviço ao Senhor Jesus, é que Ele te comprou para a liberdade. Ele nos comprou para a liberdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E livremente, como o bom batista que sou. Os batistas falam tanto de liberdade, né? E livremente, eu escolho ser igreja. E livremente, eu escolho ser missionário. E livremente, eu escolho a vida de santidade. E livremente, eu escolho perder para ganhar. E livremente, eu escolho viver todos os dias da minha vida para a glória daquele que me redimiu. Todas as outras coisas são perda. Todas as outras coisas são refúgio. Todas as outras coisas são inúteis, se comparada à glória de andar com Jesus, de servir somente a Jesus, de obedecer a Jesus e, por fim, de passar toda a minha eternidade com Jesus. A primeira canção que nós cantamos hoje, ela fala algo interessante em um dos versos. É algo mais ou menos assim, me perdoem se eu não decorei palavra por palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi hoje essa canção, não conhecia. Que se Deus te aceitou, mais ou menos assim, né? Quem sou eu para não te aceitar? Eu quero te convidar a ir além ainda do que essa letra diz e pensar assim: se Deus me aceitou, esse miserável que eu sou, muito pior do que você, muito pior do que quem está do lado, quem sou eu para não te aceitar? A graça de Deus me motiva. E por isso, Paulo ele diz, me imite. Eu vivo a graça e na graça, mergulhado na graça. Então me imite. Paulo mesmo diz em outro lugar que ele é o pior dos pecadores. Mas sendo eu o pior dos pecadores que foi aceito ao Senhor, pelo Senhor Jesus, eu vou te aceitar também. E eu posso dizer para quem for, para quem seja lá quem for, me imite. Ande com base na graça, assim como eu quero andar. E não somente com base no meu exemplo, de alguém que vive na graça, mas também com base no exemplo de todos aqueles que vivem da mesma forma. Fundamentados, alicerçados exclusivamente na graça de Deus. Temos uma esperança, verso 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que motivação maravilhosa eu tenho. Cristo vem. E a minha eternidade será com Ele. Ele que é Senhor sobre todas as coisas. Ele que é o único que tem o poder de subordinar a si, de colocar debaixo dos seus pés todas as coisas. Paulo termina então no verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos,
minha alegria e coroa. Sim, amados, mais uma vez ele diz, permanecei firmes no Senhor. A graça, ela nos arranca das garras do nosso próprio pecado, de Satanás e das influências terríveis desse mundo. Ela é suficiente, ela é redentora, mas ela é também motivadora, para que a gente se fortaleça quando vive a fraqueza, para que a gente se arrependa quando a gente cai no pecado e Deus não se cansa dos nossos recomeços, para que a gente siga adiante mesmo quando bate um desânimo, mesmo quando paira pelos nossos pensamentos a ideia de que não vale a pena esse negócio de ser crente, não. A graça de Deus, ela nos capacita a viver essa exortação final de Paulo. Permanecei firmes no Senhor, como indivíduos. A tentação está pesada, a prova está dura, permaneça firme no Senhor. O relacionamento está tenso, vontade de chutar o balde, permaneça firme no Senhor. O sofrimento emocional, psicológico está tão pesado que às vezes vem até o desejo de acabar com tudo. Por causa da graça, permaneça firme no Senhor. Se como família está difícil, permaneça firme no Senhor. Se bate um desânimo da igreja, é muito problema. Sabe que o maior problema é você mesmo. E permaneça firme no Senhor. Sigamos firmes. Porque a base da nossa vida, a base suficiente, porque a nossa redenção e a nossa maior motivação não depende de nós, mas daquilo que o Senhor, e somente o Senhor, já fez em nós.